Interpretação do laudo de atendimento primário à saúde, também utilizado na telemedicina. A proposta desse laudo é fazer um screening geral do paciente e prover informações para o clínico, presencial ou à distância, para que rapidamente possa entender a condição fisiológica cardio-neurometabólica deste paciente. A primeira página apresenta sinais vitais e indicadores, como a altura, o peso, a temperatura, a frequência cardíaca, a frequência respiratória e a saturação óxido-hemoglobina. Na segunda página, temos indicadores de obesidade e de distribuição da gordura corporal, onde temos o tradicional IMC, o IMC USP, que é mais específico do que o tradicional IMC, e o índice de adiposidade corporal. Esses parâmetros já foram discutidos lá no laudo de obesidade. A ideia aqui é classificar a obesidade do paciente. Logo abaixo, temos informações sobre a pressão arterial. Temos a pressão sistólica, diastólica, a pressão de pulso e a pressão arterial média. Aqui nós temos o resultado aferido e os parâmetros de normalidade. Vamos supor que um determinado paciente tenha uma pressão de pulso, que é a diferença entre a pressão sistólica e diastólica, por exemplo, de 70 ou 80. A pergunta é: será que a pressão sistólica está aumentada e a pressão diastólica normal, ou o oposto, ou a pressão sistólica um pouco aumentada e a pressão diastólica um pouco diminuída? Onde é que está essa discrepância? O problema dessa pressão de pulso está ligado somente à pressão sistólica, à diastólica ou ambas? Então, logo abaixo existem gráficos que vão nos dar a severidade da diferença da pressão arterial sistólica e diastólica. Por exemplo, se um paciente tiver uma pressão sistólica muito aumentada com pressão diastólica normal, esses gráficos aqui vão apontar na pressão diastólica normal e na pressão sistólica aumentada. Desta maneira, o clínico consegue visualizar muito rapidamente as alterações da pressão arterial, se elas estão relacionadas somente à pressão sistólica aumentada ou à diastólica diminuída ou ambas situações. Isto é um resumo de hipertensão. Se o paciente for hipertenso, um estudo mais aprofundado poderá ser feito no laudo, no dossiê de hipertensão. O propósito aqui é mostrar a pressão sistólica e diastólica, a pressão de pulso e a pressão arterial média, e se houver uma alteração na pressão arterial, é se essa alteração está relacionada à pressão sistólica, à diastólica e qual a severidade dessas alterações. Na próxima página temos uma página dedicada à urgência, nível de prioridade e riscos. São apresentados riscos de pico hipertensivo, de arritmia, risco de insuficiência cardíaca, pico de estresse, de pré-coma diabético e severidade de riscos metabólicos. Na próxima página, dedicada ao metabolismo, vamos abordar se a resistência à insulina é normal, é leve, moderada, severa ou severa mais. O que seria esta alteração de resistência à insulina? Severa, por exemplo, é quando o parâmetro fisiológico, PTGTP, já discutido nos laudos anteriores, lá no laudo de obesidade, se o PTGTP estiver aumentado severamente, vai haver um X aqui no severo, independentemente de você ter exames laboratoriais. Então, isso é identificado logo na primeira consulta, enquanto ainda exames de laboratórios não foram feitos. O que seria a severa mais? É quando eu tenho uma severa resistência à insulina e, juntamente com essa severa resistência à insulina, eu tenho também alterações autonômicas, já discutido no laudo de resistência à insulina. Ou seja, se eu tiver um elevado PTGTP, que é a resistência à insulina, que foi validada com clamp euglicêmico hiperinsulinêmico e tem 95,7% de acerto. Então, se tiver uma severa resistência à insulina ligada a este parâmetro e também tiver lá na variabilidade da frequência cardíaca o SDNN diminuído, conjuntamente com LF-HF aumentado, já que esses dois parâmetros são chamados de parâmetros autonômicos relacionados ao diabetes. Então, se eu tiver resistência à insulina pelo parâmetro fisiológico não invasivo PTGTP, severa, associado ao SDNN diminuído com LF-HF aumentada, vai estar assinalado severa mais. Ou seja, esse paciente realmente merece uma grande atenção do clínico, que vai, a partir dessas informações, definir qual o tipo do tratamento metabólico a ser feito. Para complementar esse status da severidade metabólica, criamos aqui um scattergrama com 6 parâmetros
que estão relacionados à alteração metabólica. Então vamos ter aqui o algoritmo da resistência à insulina, que é o PTGTP, vamos ter o percentual de massa gorda, e quanto maior o percentual de massa gorda, maior a minha preocupação desse status metabólico. Vamos ter também o parâmetro LF-HF, que é o equilíbrio autonômico, que quanto maior a sua alteração, maior a preocupação no status metabólico. Vamos ter também o parâmetro SDNN, que quanto mais diminuído, maior aumenta a minha preocupação do status metabólico. Vamos ter a hemoglobina glicada vista no laboratório e o teste sudomotor. Todos estes 6 parâmetros podem estar relacionados à severidade do status metabólico. A próxima página é dedicada ao estresse e ao sistema nervoso autônomo. Por exemplo, temos aqui o estresse cardíaco, que representa o consumo de oxigênio pelo coração, ou seja, o trabalho cardíaco, que pode estar elevado em várias condições clínicas, como a obesidade, o hipertiroidismo, febre, processos inflamatórios agudos e crônicos. Então vamos ter qual está sendo o trabalho do coração mediado pelo sistema nervoso autônomo, como também o próprio aumento da atividade simpática, ou seja, do nível de estresse. Apresentamos também a atividade simpática, que é o estresse, a atividade parasimpática, intimamente relacionado com a síndrome vagal, e aqui um gráfico ligado à síndrome vagal e vários fatores associados à severidade da sintomatologia da síndrome vagal. No centro temos a atividade parasimpática, que pode estar aumentada na síndrome vagal, e vários outros parâmetros, que se também alterados, podem aumentar os sintomas e tornar o quadro muito mais severo, como por exemplo, uma frequência cardíaca diminuída, uma pressão arterial diminuída, um volume de ejeção sistólico diminuído, um estresse cardíaco diminuído e uma complacência arterial diminuída. Se esses parâmetros estiverem alterados, conjuntamente com uma atividade parasimpática diminuída, nós temos realmente um quadro mais severo de síndrome vagal. Portanto, este gráfico pretende mostrar a severidade da síndrome vagal, primeiramente relacionada à atividade parasimpática e secundariamente relacionado a vários outros parâmetros fisiológicos que podem estar alterados concomitantemente e de modo adjunto a essa síndrome vagal, a essa alteração de predomínio parasimpático. A próxima página nos apresenta a rigidez arterial de vasos de médio calibre, como carótides e coronárias. E essa seta vai nos dar qual a severidade desse aumento de rigidez arterial. A norma é de 30% a 45%, mas se estiver mais aumentada, essa seta vai pender para o amarelo, para o laranja e para o vermelho. E provavelmente vão estar associados riscos de infarto e riscos de acidente vascular encefálico, AVC. Também é apresentada a rigidez da raiz da aorta, ou seja, a complacência da aorta, que o normal é de 7 a 9 metros por segundo, e se ela estiver aumentada, também pode estar identificado o aumento dos riscos de hipertensão resistente e de acidente vascular encefálico. Por fim, temos aqui a resistência vascular periférica, ou resistência vascular sistêmica. O normal é de 900 a 1.300, e se ela estiver aumentado, ela pode estar intimamente relacionada com hipertensão arterial, inclusive é fator fisiopatológico para a hipertensão. Aumenta também o risco cardiovascular e lesões em órgão-alvo. Portanto, essa página é dedicada ao entendimento da rigidez da árvore arterial, de artérias de médio calibre, de grande calibre e de micro calibre. A última página nos mostra de modo panorâmico as alterações cardioneurometabólicas desse paciente. É um resumo. Se os parâmetros estiverem em azul, em verde, nós temos um paciente sem risco. No amarelo, leve risco. Laranja, riscos aumentados moderadamente. E em vermelho, riscos aumentados severamente. Portanto, em poucos segundos, numa visão panorâmica, é possível identificar se o paciente que vai iniciar uma consulta presencial ou na telemedicina tem parâmetros cardioneurometabólicos normais, levemente aumentados ou severamente aumentados. Isso dá para o médico uma visão sistêmica, panorâmica, que pode então focar a sua anamnese para essas questões que já foram aferidas por parâmetros fisiológicos, pelo screening, pela bioimpedância, num conjunto que nos dá em poucos minutos os parâmetros cardioneurometabólicos de um paciente que vai iniciar uma consulta.